Olá, meus amados. Hoje, dia 12 de julho de 2024, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiquei preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Queridos irmãos e irmãs, este é um texto muito importante, diga-se de passagem, inclusive para nós hoje, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é atual, que nos alerta para que nós saibamos que anunciar o Evangelho às vezes vai nos levar, infelizmente, a sofrer perseguições. Como de fato aconteceu, se você vê ali os 3 primeiros séculos, pelo menos ali, os 2 primeiros mais intensamente, né? Depois o final ali, o início do 3º século, ainda do 4º século, melhor dizendo, nós vamos ter uma presença, vamos dizer, ainda das perseguições, né? Então, os primeiros séculos a igreja viveu intensamente a perseguição e muitos mártires derramaram sangue por causa de Jesus, inclusive Santo Estevão, que em Atos dos Apóstolos nós já vemos ali o seu martírio. Mas o Senhor aqui não enganou os seus discípulos. Ele falou: olha, vocês estão indo anunciar, mas se preparem. Por quê? E o Senhor começa a relatar. Porque eles iriam como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, e o que um lobo faz? Ele devora a ovelha. Então o Senhor fala: não fique esperando que vão ser acolhidos, mas sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, sejam espertos. Não se deixem pegar. Estejam atentos, sejam dóceis, não precisam ser agressivos, mas não se deixe abocanhar pelo lobo. E aqui, esse lobo não é só Satanás, o inimigo de Deus, mas aqueles que estavam perseguindo e matando os cristãos. E aí o Senhor alerta: olha, cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, vós sereis levados diante de governadores e reis. Então, aqui nós vemos que tanto o poder, a autoridade civil, quanto a autoridade religiosa vão perseguir os cristãos. Né? Então, olha aqui, olha, entregarão aos tribunais, depois e açoitarão nas sinagogas. Então, as autoridades civil e religiosa. E depois nós encontramos aqui também que até os reis e governadores, ou seja, as autoridades supremas, então serão perseguidos. Tanto é que quem inicia a perseguição é o imperador Nero. Então, nós percebemos aqui que, de forma muito clara, o Senhor fala que vocês serão entregues. E os cristãos sofreram, no início, denúncias, eram às vezes até denúncias anônimas. Então, foi um momento bastante complicado. Mas para que eles não se preocupassem, porque eles teriam a assistência do Espírito Santo no momento em que tivessem que falar, que eles tivessem que fazer a sua própria defesa. Então, e ele fala que a perseguição será tão grande que até dentro da própria casa o cristão seria entregue pelos seus entes queridos. O irmão entregaria o irmão, o pai entregaria o filho, os filhos entregariam os pais. E até, às vezes, a própria família levaria à morte aquele cristão ou cristã.
Mas o Senhor lembra de algo, né? Que eles seriam odiados por todos por causa do nome do Senhor, mas que quem perseverasse até o final seria salvo. Então, a perseverança diante das perseguições. Mas é importante a gente lembrar também que na história da igreja, muitos foram mártires, sim, mas teve muita gente que também abriu mão da fé. Muita gente que, na hora de testemunhar ali, por medo da morte, acabou, né, renunciando à fé cristã. E aí o Senhor fala que se deve fugir. Aquela ideia de que os cristãos iam voluntariamente para o martírio, não é verdade. Eles fugiam, mas quando eram pegos, eles não negavam a sua fé. Mas ninguém é doido de ficar ali sabendo que alguém vai vir para fazer uma perseguição contra mim, eu vou ficar ali parado, porque eu quero morrer. Não, isso não é martírio. Isso é suicídio. Desculpe a expressão, né? Mas a verdade é essa. Não, a igreja dizia, o Senhor falava e a igreja também, fuja, não se deixe pegar. Mas se for pego, não negue a sua fé, permaneça firme. Então, e aí o Senhor fala que algo, né? Ele fala, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Aqui, vir o Filho do Homem, às vezes a gente entende como que o Senhor dizendo, ele vai voltar glorioso. Também poderíamos entender, claro, isso daqui são interpretações bíblicas, mas aqui o Filho do Homem também, que é um título que Jesus usa, antes que ele se manifeste como Deus, ou seja, antes que o Senhor morra, porque o momento que ele manifesta o seu poder, toda a sua glória, a sua divindade, a sua humanidade, tudo aquilo que o Senhor é, ele vai representar, ele vai apresentar, melhor dizendo, no momento da cruz, em que ele morre. João vai dizer que é a hora da glorificação. Então, por isso que ele está dizendo, olha, vocês não vão ter acabado de percorrer todas as cidades e ele vai se manifestar, virá o Filho do Homem. Então, para dizer que ele vai manifestar a sua glória muito antes do que os apóstolos esperam. Então, que nós também tenhamos essa coragem de ser um mundo também sinal da presença do Senhor. E, Senhor, diante desta palavra que nos inquieta tanto, nós queremos pedir, dá-nos, Senhor, parresia, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, que nós possamos, Senhor, sabendo que somos ovelhas que vão para o meio dos lobos, que nós não tenhamos medo, Senhor. Que nós tenhamos o auxílio do Espírito Santo, a prudência necessária, para que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que está à nossa volta e que nós não nos deixemos devorar pelos lobos, Senhor, mas muito pelo contrário, e que mesmo diante das perseguições, das críticas, que nós não desistamos, mas que nós perseveremos até o fim, para que assim alcancemos a salvação que o seu Filho adquiriu pelo seu sangue derramado na cruz. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.